Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nessa noite distribuindo todas as suas bênçãos, né? Esse manto maravilhoso do nosso Mestre caia sobre essa casa, sobre os trabalhadores, sobre os seus frequentadores e principalmente sobre as famílias, que é o que nós viemos falar hoje aqui, né? Família na visão espírita, mas eu diria que a família na visão geral, né? De toda e qualquer crença, né? Porque a família é a nossa primeira sociedade. Aliás, eu digo que é a sociedade mais importante da nossa vida, que é a família. E nos dias de hoje, nós, infelizmente, estamos vendo famílias que estão vivendo na individualidade. As famílias não estão mais conseguindo conviver umas com as outras, né? Elas fazem as coisas separadas, têm os seus projetos separados, né? Aqui se fala muito no Evangelho no lar, né? Então, hoje a gente vê pouco isso, né? E cada um tem os seus afazeres, né? Seus turbilhões de coisa. A internet nos trouxe uma vida mais corrida do que antigamente, né? A gente lembra que a nossa avó levantava às 5 da manhã para fazer o feijão, né? Para preparar o café e já ficava com o almoço, né? Hoje não se tem mais isso. Sequer alguns conseguem tomar o café da manhã, né? Está na correria do dia a dia, na busca. Cada vez mais necessidades se criou, né? Através desse mundo capitalista que vivemos, né? E assim é, e não vai mudar tão cedo. Então, nós que vamos buscar alguma coisa, né? Nosso anseio de buscar algo para nós e para a nossa família, temos que mergulhar nessas questões. Perder um pouco de tempo nisso, não seria perder tempo, mas nos ater que, às vezes, o chamado, né, íntimo para dentro do nosso seio familiar é de extrema importância. Porque formar homens de bem, que é a obrigação dos pais, é algo muito difícil. A gente luta com um mundo terrível aí fora, né? Cheio de vícios e desregramentos, e que a gente precisa estar atento a isso. Então é isso que nós queremos, conjuntamente com todos vocês, né? Pedindo que cada mentor espiritual de cada indivíduo aqui dentro, cada um de nós, né? Os nossos amigos espirituais, nesse momento, nos abram a mente, para que a gente discuta essas coisas e saia daqui com uma ideia, né, melhor sobre a nossa família, né, sobre as nossas coisas, os nossos deveres, que a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes passamos despercebidos pela nossa própria correria, pela busca do pão de cada dia, que é necessário, que é importante, né, mas que nem só de pão vive o homem, não é assim? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, quem já leu o Evangelho, se debruçou, aqui os confrades espíritas, né? Eu sei que muitos aqui são simpatizantes, outros estudantes, né? Mas todos estamos nesse mesmo barco, né? Lá diz o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo. Aí é um ponto extremamente importante que a gente busca no Espiritismo. Por isso, a palestra é visão, né, na visão espírita, a família na visão espírita. Porque a nossa família ela não se resume simplesmente aos nossos laços consanguíneos. A nossa família se estende além da matéria. Nós não estamos juntos uns com os outros simplesmente pelo acaso, até porque o acaso não existe. Tudo é programado no universo. E seja muitas vezes pela nossa própria vontade, né? Antes da vinda, na escolha
daquelas pessoas e até daqueles desafetos, né? E vejam que oportunidade valiosa que o universo, que Deus, na sua excelência, né, na sua soberania de bondade, nos dá a oportunidade de justamente encontrarmos aquelas pessoas a qual tivemos problemas. Se nós entendemos isso, estudamos o Espiritismo e compreendemos que nós estamos aqui não apenas para evoluir pela parte material, mas também pela parte espiritual e pelo aquilo que fizemos em outras vidas, nós automaticamente entendemos que muitas vezes esses desafetos familiares, esses desajustes, essas questões muito ruins que enfrentamos na nossa família, fazem parte de uma trajetória, a qual, se nós tivermos capacidade de entendermos e de mergulharmos nessas questões, podemos sair daqui bem melhores do que entramos. Não é assim? Quando a gente entra numa faculdade, numa escola, muitos alunos de lá, uns saem excelentemente graduados, outros mais ou menos, né? Aqui tem um monte de professor aqui que eu sei, e cada aluno tem um grau de entendimento, né? As nossas encarnações são exatamente assim. Vai ser exatamente aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós suportamos das nossas lições diárias e principalmente com aqueles que temos que conviver. Vejam que muitas vezes a gente passa várias e várias encarnações com determinadas pessoas sem conseguir se reatar. E a gente vê isso, né? Jesus não falava, né, que haverá dia, né, em que pai matará filho, filho matará pai, eu tenho pressa que isso aconteça. Ele dizia isso porque depois de tudo isso vai passar, que seria a grande regeneração, onde toda essa maldade, todas essas pessoas que tivessem que se suportar umas às outras, pudessem, através do amor, realmente, no final, se amarem, que é a única finalidade. A única finalidade que nós fomos criados é para o amor. Porque o resto nos traz dor, nos traz angústia. Nós percebemos, muitas vezes, que aqueles que estão conosco mais precisam de nós do que nós deles. Mas parece que nos incomoda, parece que aquilo nos arrasta. A dores, a sofrimento, a angústia, porque às vezes não conseguimos entender. Temos a chave do esquecimento benéfica, o Espiritismo nos explica muito bem, né? Que imagina a gente dar uma mãe, dar a luz ao seu algoz que ele tirou a vida. Né? Um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas é mais ou menos isso. Como que essa mãe se lembrasse disso e ia suportar olhando aquele feto na sua barriga, 9 meses, e depois nascer e ver aquela criança que ele tem que crescer, vendo aquela criança crescer, sabendo que aquela criança era o seu algoz no passado. Então a chave do esquecimento é belíssima, é fantástica, para que aprendamos nessa vida realmente o que viemos fazer aqui, que é nos suportar uns com os outros, né? Para que a gente entenda que muitas vezes o defeito do nosso irmão também pode ser o nosso. E nós temos parcelas, muitas vezes, desse erro. Muitas vezes não sabemos por que uma pessoa dentro da nossa família não consegue nos suportar, não consegue conviver com a gente. E porque a gente não tem essa pesquisa, né? De saber que talvez a gente já prejudicou essa pessoa em outra vida. Muito mais do que hoje ela está refletindo automaticamente, através das suas lembranças psíquicas e espirituais, que são flechas e flechas que a gente lembra durante a vida, né? Eu lembro também daquela frase que a vida nos dá amigos, né? O acaso nos dá parentes, a vida nos dá amigos e o acaso nos dá parentes, né? Nem sempre os nossos parentes são as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais gosta. Não é assim? Mas justamente porque a gente tem muitas relações, às vezes, com essas pessoas. Então aqui também, continuando lá no Livro dos Espíritos, não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e o da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações.
Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes pode ser mais irmão pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Eu acabei de dizer, né? E a trajetória reencarnatória, ela é constante. Porque se nós não conseguimos resolver os nossos problemas familiares com aquelas pessoas a qual temos laços ou dívidas, nós vamos ter forçosamente que caminhar em outras e outras trajetórias reencarnatórias. Não temos como fugir disso. Não tem como fugir disso. Tudo aquilo que se quebra, se cola. O universo é feito por leis. Essas leis não mudam pelo nosso bel prazer. Essas leis continuam imutáveis, como Deus é, como toda a sua existência é. Então nós não podemos ir contra a lei, nós podemos nos harmonizar com essa lei. Porque harmonizando com a lei, nós recebemos o benefício, que é a paz interna. Nós somos feitos de uma energia pulsante, que é a mesma energia de Deus. E nós somos deuses em fagulhas diminutas. Então nós temos capacidade de entender, temos capacidade de nos reatar e de amar. E às vezes preferimos pela dor, pelo rancor, pela mágoa. E vamos nos martirizando. E assim a gente continua a nossa trajetória sem evoluir. Aqui pena que vocês não podem ver os slides, são bonitos aqui, mas infelizmente, nosso data show não funciona hoje. Um desafio chamado família, né? E é um desafio, é o maior desafio que nós temos à face da Terra. Não é a nossa carreira, não é nada. Não é os nossos projetos pessoais, é a nossa família. Aquela que resolvemos antes da vinda, antes de nascer, resolvemos formar com aquelas pessoas, com aqueles indivíduos, exatamente com aquelas pessoas. Seja ela por nossa livre vontade, pelo livre-arbítrio, ou por forçado pela espiritualidade maior, que nos colocam ali por necessidade. Né? Nem sempre podemos escolher aquilo que queremos, a família que queremos. Às vezes a escolha é do alto, né? Eles que resolvem. Agora tu vai ter que ir para lá, queira tu ou não. Vocês vão ter que se entender. Né? A dor vai ir até o momento. No momento vocês vão ter que entender que o amor é o que vai salvar vocês. E quando a gente se ama, veja que Jesus só pediu uma coisa, ele só pediu uma coisa, que o próprio Chico falou, né? Ele só pediu que nos amássemos. E a gente não consegue fazer. Mal, aquele filho maravilhoso que vai ali do nosso lado, né? Que vem ali, não nos causa problema nenhum, é muito fácil. Agora, amar um filho que está transviado, que entrou por caminhos tortos, que está cheio de problema, que só causa problema, é muito difícil. Veja que aí é que está a nossa seriedade realmente querer resolver as coisas. E dizer, não, eu tenho que amar na dificuldade. Porque as coisas boas é bom. Eu gosto de comer um bom prato, né? Só tem um arrozinho, feijão, não tem mais nada, nem uma carninha. Parece que é meio amargo, né? Mas é um alimento, não é? A gente se alimenta igual. Então a gente também cresce com as dificuldades. E as dificuldades familiares são muitas, muitas. Não precisa nem pedir para ninguém levantar a mão se alguém tem problema familiar, porque todos nós temos, em diferentes ordens. Em diferentes ordens. Mas nós sabemos, através do Espiritismo, através da luz do entendimento dos Espíritos, que nós precisamos compreender isso. Que nós temos que nos conectar com esta família a qual nós estamos inseridos e tirar dela o melhor de nós e dos nossos. Para que a gente possa sair daqui e, quando chegar no plano espiritual, ser recebido pelos mentores, pelos arquitetos lá da reencarnação, dizer, tu conseguiu cumprir os 80% aí da missão que tu foi confiado. É uma missão mais importante, é a missão de pai, de mãe, né? A gente tem na nossa tutela um espírito, ou espíritos, a qual nós temos que dar todo o amparo para que ele se desenvolva. Quem é da pedagogia aqui sabe que
Uma vez a gente teve um seminário e um mentor nosso disse que uma criança até os 7 anos de idade, ela vive muito no plano espiritual. E ela traz ali ela está colocando a sua identidade espiritual. Até esse momento, os pais têm grande parcela de formar o caráter dessa criança, para que essa criança se torne um adulto. É até os 7 anos de idade que ela consegue captar as melhores coisas. E vejam que, muitas vezes, muitas crianças, até essa idade, vivem um turbilhão de problemas dentro da sua família. E não conseguem atingir os seus objetivos, né? Por falta, talvez, de conhecimento dos pais, familiar, ou de ter um amparo religioso, né? Evangélico, né? Porque quando nós temos um amparo espiritual, tudo é melhor, né? A gente fala aqui, bate nessa tecla, né? E não é essa coisa de fanatismo, sabe? Mas assim, ó, tragam as suas crianças, coloquem elas num programa espiritual. Aqui tem a evangelização, lá na igreja católica tem o catecismo, né? Na igreja evangélica tal, tem os grupos de jovens. Qualquer religião tem. Porque é melhor que o seu filho esteja amparado numa questão evangélica, cristã, né? Com preceitos nobres, do que ela estar diretamente 24 horas no videogame, nas redes sociais e tal, que muitas vezes não sabemos nem sequer o que essa pessoa está fazendo. Honrai vosso pai e vossa mãe, piedade filial. Nutrir importantes sentimentos pelos pais, respeito, amor, carinho, assistência, cuidados delicados e assegurar seu bem-estar. Eu tenho meu pai com 91 anos, vai fazer 92 anos agora em julho, graças a Deus. Esteve aqui, acho que vocês conheceram, né? E a minha mãe está com quase 90. Minha mãe está com os probleminhas. Se eles fizerem assim, eu dou um jeito, na hora, pego o carro, eu, os irmãos, e eles sempre fizeram. Então, é o momento dos pais serem assessorados, né? E nós temos que isso honrar pai e mãe, significa exatamente isso. O carinho que nós temos que ter com os nossos idosos, porque essas pessoas têm todo o nosso respeito. Não importa se são mais rabugentos, se viveram noutra época, se não compreendem o que a gente compreende, o que o mais jovem compreende, não importa. Importa que nós temos uma dívida com eles, carnal, material e espiritual, que se nós estamos aqui, é por eles. Então, hoje, muitas vezes, a gente, infelizmente, vê muitos filhos que abandonam seus pais. Os pais ficaram na velhice. Quando dá um auxílio, dá aquela migalha lá, assim, sabe, aquela migalhinha, só está aqui, não reclama que estou te dando. Mas quando nós éramos pequenos e jovens, eles muitas vezes, os pais deixavam de fazer as suas coisas. Deixavam de viajar, deixavam de comprar roupa para eles, deixavam de comer melhor, deixavam de trocar de carro para criar os seus filhos. E quem é mais velho aqui sabe que foi assim. Sabe que foi assim. Eu tive uma família com 10. A gente sabe a dificuldade que é, numa época mais antiga, se criar filhos. Hoje está mais fácil, um pouquinho mais fácil, né? Só que com outros deveres também aí, né? Então, uma coisa também que faz parte da nossa família, e a gente tem que honrar realmente os nossos pais. Não só nossos pais, nossos avós, né? Nossos tios, os mais velhos, enfim. Porque isso faz parte de uma família saudável, de uma família bem unida dentro do amor cristão. Porque a gente diz, eu sou cristão, muitos dizem, eu sou cristão. Mas faz o que o Cristo pede, nós fizemos o que o Cristo pede, porque a gente pode fazer qualquer coisa, sem fanatismo, como eu digo, pode fazer o que quiser, quer ir numa festa, vai, quer ir num baile, vai, faz o que quiser, faz um churrasco em casa, o que quiser, mas as nossas obrigações com o ser humano, ela deve ser real. Nós não podemos negligenciar isso com os nossos. Porque é isso que nós vamos levar daqui. O que nós fizemos com esse ciclo familiar a qual nós vivemos. E depois da família, essa família pequena, né?
e ali o pai, a mãe, os filhos e tal, vem a família maior, vem os tios, vem os avós, enfim, até a família espírita, né? A família religiosa, a família do trabalho, tudo é uma família, uma grande família, né? A família humana, né? A família da humanidade. Né? Nós estamos aqui, numa grande família. Muitos de nós nem sabemos aqui se a gente já teve alguma ligação espiritual com os outros. Às vezes nos conhecendo, parece que eu conheço aquela pessoa, nunca vi. Né? E às vezes nós realmente temos ligações com elas. Então quando a gente está passando, por exemplo, uma pessoa tirada da rua, lá, que não tem o que comer, está lá, a gente não sabe nem se a gente já não teve uma ligação com aquela pessoa na rua. Né? E a gente está tão insensível que a gente levanta o pé e passa por cima dele e às vezes nem se toca que ali tem uma pessoa tirada da rua. Essa pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir, né? Porque a gente, lembra que Jesus disse, né? Quando vestires alguém, é a mim que está vestindo. Quando deres alimento a alguém, é a mim que está alimentando. Mas quando que eu lhe dei, quando que eu fiz? Não, quando fizeres alguém, é a mim. Quer dizer, faça. Jesus não quer que faça para ele. Jesus quer que faça para alguém. Faça para os seus irmãos aquilo que pode, aquilo que está ao seu alcance, né? Mas, começando dentro da nossa casa. Porque a nossa casa é o primeiro ponto da caridade. Muitas vezes a gente quer fazer caridade fora da nossa casa. E muitas vezes não estamos fazendo a caridade dentro do nosso próprio lar, que é o seio mais sagrado que recebemos. A missão que nos foi confiada com maestria, para que a gente pudesse formar pessoas e dali forem pessoas de bem. E às vezes a gente não consegue fazer, por muitas questões, né? Muitas questões. Missão dos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprires. Santo Agostinho. Paris, 1862, está lá no Livro dos Espíritos, né? Para quem conhece. A arte de educar com alegria e prazer. Isso é legal, né? A arte de educar com alegria e prazer. Né? Não adianta a gente dizer, tu não aprende. Isso é educar de uma maneira grosseira, né? Às vezes a gente não consegue, justamente porque nós temos problemas internos, né? Então, às vezes a gente coloca ali para fora com os nossos filhos, né? Ou com a esposa, ou com o esposo, né? O irmão, a gente faz isso, né? Na ânsia, assim, sai aquilo. Então, o trabalho em prol da criança deve ser conjunto entre escola, família, sociedade. Poderemos acrescentar religião. É o que eu tinha falado aqui, né? Então, quem é professora que sabe, né? O Mujica falava já, né? Que a escola, ela não educa. A escola ensina, né? Matemática, português e tal. Esse é o papel da sociedade, formar um profissional. Quem educa é o lar, são os pais. Se nós temos pais deseducados, nós vamos ter crianças deseducadas. Não adianta ir, mas está na escola. Está na escola para aprender outras coisas. Não que não seja um papel das professoras também, né? Auxiliar no que puder, mas não é a obrigação da escola. A obrigação de formar um caráter de uma pessoa é dos seus pais. Essa é a missão confiada. Nós não podemos fugir dessa obrigação. A nossa obrigação como pais e provedores é educar e formar o caráter dessas pessoas dentro dos nossos princípios, aquilo que nós conhecemos como princípios básicos. Né? Se nós somos cristãos, como princípios cristãos, como uma moral cristã elevada. Então, a importância da família incentivar e frequentar a evangelização, que eu citei aqui antes, por parte dos filhos. Transmissão dos conceitos da moral cristã, indispensável para uma vida feliz.
Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria valores para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz. E eu acrescentarei uma outra frase que não é minha também, né? Mas que diz que criança evangelizada hoje, homens de bem amanhã. Essa frase é fantástica. Se a gente pudesse levar isso para a nossa vida, né? Se a gente pudesse saber o valor que é, desde pequeno, como eu falei, aquela idade ali, até os 7 anos, a criança ter um preparo evangélico, cristão, dentro dos preceitos morais, aquilo vai ficar impregnado na mente dela para o resto da vida. Ela pode até se desviar do caminho por várias coisas, mas aquilo lá, aquela semente plantada lá no início, vai ficar germinando para ela o resto de sua vida. É importante isso, é importante. Vejo que é muito difícil querer, por exemplo, depois trazer alguém que está lá totalmente transviado, depois que já está com uma idade bem elevada, é mais fácil pegar o jovem, aquele que está em formação de caráter. Não é assim? Está aqui o Mojica, falei do Mojica, está aqui o Pepe Mojica. Nós esperamos que os professores consertem as falhas na educação dos filhos, é o que ele fala. Em casa se aprende a cumprimentar, falar, obrigar, ser limpo, ser honesto, ser correto, ser pontual, falar bem, não xingar, respeitar os semelhantes, ser solidário, mastigar com a boca fechada, não roubar, não mentir, cuidar das próprias coisas e das coisas dos outros e ser organizado. Em casa. Na escola se aprende matemática, português, ciências, geografia, inglês, geometria, e é onde são reforçados os valores que os pais ensinam com seus filhos. É o que eu estava falando aqui, né? Então, não vamos tirar a nossa obrigação de casa. Não adianta botar seus filhos na melhor escola, a escola particular mais cara que existia aqui no país, porque eles não vão fazer o trabalho da família. A família tem a obrigação de formar o caráter dos seus filhos, dos seus dependentes. É assim que funciona. E depois, na velhice, os seus filhos têm a obrigação de amparar os seus pais. E veja que isso nem é obrigação moral, é obrigação de lei. Porque se um pai idoso, uma mãe idosa, não tiver condições, os filhos têm a obrigação, amparados por lei, de cuidar dos pais, dos seus idosos. Assim é a nossa sociedade e a nossa lei. Então a gente não pode fugir desse... Aqui eu tenho filhos tiranos, ó. Se alguém consegue ver aí a imagenzinha, ó. Só que a gente vê, né? A gente sabe que é assim. Em muitas famílias, né? Aquele filho que eu quero, pronto, não quero saber de onde vai sair, não quero saber quanto vai custar, não pedi para vir no mundo, eu quero, e eu quero, e eu quero. Não é? Qual é a nossa obrigação? Mais uma imagenzinha aqui, ó. Conseguem ver aí, ó? É uma pena que não deu para botar lá, né? Mas vejam que... E olha a mãe aqui pedindo, né? Por favor, né? Quer dizer, inverteram-se os papéis. O meu filho tem a última palavra dentro da minha casa, aonde eu que pago tudo, pago a conta da luz, da internet, coloco a comida em casa, pago o aluguel ou o IPTU, se for casa própria, mas o meu filho é que manda. Inverteram-se os valores. E se nós continuar nessa condição de educação, nós vamos formar filhos fracos, que vão ser homens fracos e que vão ter uma sociedade fraca, porque nós não ensinamos a pescar. Nós damos tudo na mão, tudo que quer, tudo na hora, no momento em que pede. Não ensinamos que não funciona assim. E vejo que a educação antigamente, que era mais pesada, mais grosseira, tinha essas coisas, né? A gente tinha mais respeito dos pais, né? Esse tipo de coisa não acontecia, né? Mas, de contrapartida, os pais também não tinham também
a finesse de tratar com os filhos muitas vezes, e às vezes partiu até para a pancadaria, né? A psicologia do chinelo e da havaiana e da cinta e da vara de madeira, né? Que a gente conhece bem. Os que são mais velhos aqui devem ter passado por isso. Então aqui também tinha uma outra imagenzinha aqui, que você consegue ver aqui, ó. São o que acontece muito, né? Papai, filho, agora não. Papai, agora não. Ai, filho, agora não. Daí quando o pai vai lá, filho, aí ele tá lá, já não vi isso, não, agora não, pai, agora não. Agora não tá mais. Agora eu tô no outro, entendeu? Vamos prestar atenção quando o filho quer a tua atenção. E muitas vezes a rebeldia dos filhos é justamente a carência que eles têm. Então, quando eles não conseguem chamar a atenção, porque o pai vive na correria, na busca do dinheiro, na busca do trabalho, eles se rebelam. Vou mostrar para o meu pai. Eu estou aqui, estou fazendo besteira, porque eu estou aqui, eu quero a tua atenção. E às vezes nos passa despercebido, né? Pela nossa mente, e a gente não percebe que essas crianças estão pedindo socorro aos seus pais. Estão pedindo socorro, socorro mesmo. Meu pai, eu estou aqui, eu quero ser educado, eu quero ser corrigido agora, não amanhã. Eu preciso. Eu estou perdido. Quantos suicídios a gente vê em adolescentes, né? Isso a gente já deu aqui palestra, a Cassandra também deu, e é assustador o nível de suicídios em jovens. E por que isso? Não está faltando uma espiritualidade ali? Não está faltando, talvez, essa pessoa estar inserida num contexto familiar mais saudável, mais preparado para ter atenção nessas coisas? Muitas vezes, vamos lá, vamos levar para o psicólogo. Às vezes o psicólogo já chega à última instância, né? Já chegou no último limite, então ele já está impregnado nele essas coisas, né? Então o orar e vigiar não é só para o pessoal, orar e vigiar é para tudo. O que meu filho está fazendo? Qual é o comportamento que ele está tendo? Está diferente, começou a mudar. Senta aqui, meu filho, vamos conversar. Pega teu filho, se é homem, vai, leva para jogar um futebol, leva, se é pequeno, leva para uma praça, leva para comer um lanche, faz alguma coisa, pega esse filho e traz ao meio da família, sabe? Quando a gente está em casa, e todos nós estamos em casa, que tem uma família, que tem os seus filhos lá, geralmente lá no fim de semana, no domingo, no sábado, estão todos reunidos, né? Hoje a gente não vê as famílias tomarem café junto, por exemplo. Não vejo almoçarem junto, fazerem lanche junto. Às vezes a gente vai num shopping, por exemplo, a gente vê as pessoas todas ali com seus lanches, ninguém conversando. Cada um no seu celular, cada um na sua vida, individual. É uma família, mas uma família com um só. Ele está dentro de uma família. Ele mora ali, dorme ali, mas ele não vive. Ele vive só em um mundo dele. E nós adultos também estamos entrando nessa questão psíquica aí, que é muito ruim, tanto para nós, quanto para os nossos filhos. Então, aqui, quem tem filho pequeno, a minha caçula está com 25, ainda está em casa. Ele está com 25, vai fazer 25 agora em abril. Está quase saindo. Mas a gente ainda procura fazer tudo que pode com ela, né? Que ficou, né? A rapa do tacho, como eu digo ali. Então, quem tem seus filhos em casa ainda, aproveite. Um dia eles vão voar, né? Vão para o mundo. E que bom que eles vão, tem a família dele, se visite, aí é uma alegria, vou no fim de semana, vou na casa do pai, vou lá com meu marido, né? Com os meus filhos, com os netos, e fazer aquela reunião familiar maravilhosa. Isso é que nos acrescenta, que nos faz crescer e que nos torna melhor, com certeza. Eu vou terminando aqui. Intuito da família. Os estabelecimentos de ensino, propriamente no mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer um cidadão, mas somente o lar pode edificar um homem. Isso está no Consolador. A escola educativa do lar
só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. E um só modelo, que é Jesus. Então, se nós seguirmos esse... Aqui tem o Evangelho no Lar, quem ainda não faz em casa, né? Uma imagenzinha do Evangelho no Lar. Quem não faz em casa, quem não sabe como fazer, lá no grupo de quinta-feira, lá, o pessoal que está entrando lá, estou orientando, quem não conhece, como se faz, tá, alguns novos que estão lá, bem simples, bem tranquilo, qualquer irmão da casa aqui, que está aqui, vai saber orientar vocês como fazer o Evangelho no Lar, não tem nada de mistério, bem tranquilo, né? Junta lá a família, eles estão quer todos juntos, alguém que vai ter a iniciativa de fazer, mas a importância desse Evangelho no Lar, na vida de uma pessoa, é extremamente saudável, porque a gente vai ter lá um compromisso espiritual, uma vez da semana, para esse contato íntimo com Deus e com a energia cósmica. Né? E vai ser beneficiada a nossa casa. Uma luz poderosa, uma energia boa vai penetrar na nossa casa nesse momento. Não é apenas só porque é uma prática. Não, a gente é visitado por mentores espirituais que querem o nosso sucesso nesses dias quando a gente está ali disciplinado fazendo uma coisa. Você não vem aqui todas as quartas-feiras, e todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, não tem a palestra religiosamente, não é, irmão? Por quê? Porque a disciplina é que faz com que a parte espiritual trabalhe. Agora, se a casa abrisse hoje às 7, amanhã às 9, amanhã às 10, os espíritos, nem eles iriam conseguir se conectar, porque a gente não tem disciplina. Então, a disciplina em tudo que a gente faz na vida é importante, né? É chegar às 8, não às 8h10, né? É ter compromisso às 7, não às 7h30, né? Os imprevistos acontecem, mas tudo que a gente faz, a gente leva para a vida. Uma vez eu fui lá pegar minha filha, essa filha que eu estou falando, cheguei correndo lá do trabalho e fui levar ela para a escola e cheguei, acho que 10 minutos. E aí não entrava, no colégio não entrava. Aí chegava lá um dos professores e ele dava sermão. E eu nunca mais me esqueci daquele sermão que ele deu naquele dia. Eu cheguei lá com ela, fiquei ali com ela, ali esperando, ela poder entrar, que daí não entra lá na sala, fica na porta do colégio. Aí disse assim, vocês vão levar isso para a vida de vocês. Vão levar para o serviço, vão levar para as relações pessoais de vocês. Eu fiquei extremamente envergonhado com aquilo, e ele não estava falando nenhuma mentira. Realmente, se não ter compromisso de levar a filha ao horário correto, vai levar para a vida, vai chegar atrasado no serviço, vai chegar atrasado no compromisso pessoal, na janta com o amigo, vai ser sempre assim, porque a nossa disciplina, ela é constante, ela não pode ser simplesmente uma coisa etérea, assim, né, que se esvai, não, ela tem que ser constante. Então, quando a gente bota compromissos, esse compromisso vai com a vida. Então, oriento para quem quiser fazer aqui, né, o Evangelho no Lar. E aqui diz, uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. Então, meus irmãos, eu queria desejar para vocês assim, uma noite maravilhosa, que esse mestre, o mestre dos mestres, né, que nos entregou toda essa chave do conhecimento, que é a boa nova, que é o que o Evangelho vem trazer, que a gente penetre nos nossos corações e chegue hoje na nossa casa e olhe assim, eu tenho um lar, e que esse lar seja cada vez mais iluminado, fraterno, bom, saudável e feliz, porque nós temos condições com isso. Que a paz fique com os meus irmãos, que saiam daqui bem melhores do que aqui chegaram.